átomos por terem núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera com elétrons, todo o corpo tem carga. Todo o corpo está cheio de carga. Quando a gente fala que um corpo é neutro, é porque na verdade ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, mesmo número de cargas positivas e negativas. Por isso que se anula. É isso aí. Galerinha, para calcular a quantidade de carga então de um corpo, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pelo valor da carga elementar. É comum a galera acabar decorando o valor da carga elementar nos exercícios que acabou fazendo. Coulombs. Isso aí. Nós vimos também que para um corpo neutro adquirir carga tem 3 processos clássicos. Eletização por atrito. Os corpos adquirem cargas de mesmo módulo e sinais opostos, porque se um perdeu 1 milhão de elétrons, é porque o outro ganhou 1 milhão de elétrons. O N é o mesmo. O detalhe é que um fica com excesso de próton, o outro com excesso de elétron. Também vimos que se 2 corpos, um está neutro e o outro positivamente carregado, ao serem colocados em contato, ficam com cargas de mesmo sinal. Concorda? O neutro ficaria positivamente carregado. Se os corpos forem idênticos, um deles está carregado com 10 coulombs, o outro está neutro. 5 para cada um, só se eles forem idênticos. Se um for maior e o outro menor, um está neutro e o outro carregado, o maior fica com mais carga. Nós não sabemos calcular ainda nesta revisão o quanto, né? Futuramente nós trabalharemos essa ideia também. Isso que é importante saber. Então, eletização por contato. Os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. E se forem idênticos, mesmo módulo. Cuidado, hein? 3 coulombs, neutro, idênticos. 1,5 para cada um. Lógico. 3 elétrons em excesso, neutro. Não dá para falar 1 elétron e meio para cada um, né? 2 fica num, 1 fica no outro. E esse elétron em excesso tem 50% de chance de ou estar num corpo ou estar no outro, certo? Só para tu, se te pegarem no pé nesse quesito, tu ter saída, né? Ele vai ficar quicando, vai ficar aleatório o processo. Feito, garoto. Ótimo, ótimo. Na verdade verdadeira, assim, se a gente for ser muito cri-cri, aqui, cara, ó, pode ter transferência elétrica. Transferir 1 ou 2 elétrons para outra rota não vai fazer a menor diferença. Nós não vamos sentir, meu Deus, eletrizou. Certo? Então, às vezes, isso aqui pode transferir elétron. E é um pouco aleatório. Aliás, eu posso ganhar um elétron no ambiente. Pode vir um elétron acelerado penetrar na minha pele e emitir um fóton, né? Então não tem estresse um elétron ou outro. O negócio, quando a gente fala de eletização, nós estamos falando de milhares, de milhões de elétrons. E milhões de elétrons, que é 10 na 6, com 10 na menos 19, dá 10 na menos 13. É carga pequena pra caramba. Falou em milhão de elétrons, não é nada, certo? Mas não custa a gente pelo menos citar, né, o que ocorreria em situações um pouco mais bizarras. O processo de eletização que vale a pena comentar mais a fundo é o processo por indução. Tu lembra como é que funciona? Sim. Tem um corpo neutro, tem um corpo carregado que vai se aproximar do neutro, podia ser positivo também, né? Fiz negativo hoje só para variar. Fica induzido. Os opostos? Os iguais? Esse corpo continua neutro, mas agora ele está induzido. Esse corpo aqui está sendo atraído ou repelido pelo indutor? Atraído, porque a atração é maior do que a repulsão, né? Lembram disso? Então, cuidado, corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Olha que loucura. O leigo acha que o corpo neutro não vai nem ser atraído nem repelido, porque ele está neutro. Mas devido ao processo de indução, nós sabemos que o corpo neutro é atraído por corpo carregado. A UFSC gosta dessa pegadinha, tá? 01. Podemos afirmar que se o corpo A atrai o corpo B e o corpo A é positivo, podemos concluir que o corpo B é negativo. A maioria da galera diria que sim, né? Porque os opostos se atraem, mas nós sabemos que o corpo pode ser neutro também, certo? Então cuidado com essa pegadinha. O que faz depois que trouxe o indutor para próximo do negativo, que agora virou induzido? Conecta com a Terra, espera um pouquinho, tira da conexão com a Terra, mantendo o indutor próximo. O que vai acontecer com o neutro? O que ele atraiu, galera? Ou melhor, o que ele expulsou do corpo? Elétrons. Ele expulsou elétrons, né? Então, já que ele perdeu elétrons, na hora que eu desconecto, fica com excesso de... Por isso que na eletização por indução, sinais opostos também. Sinais opostos. É certo falar excesso de prótons ou é uma mentira da...
Não, tudo bem falar excesso de próton. Na verdade, o errado é falar o corpo ganhou prótons e ficou com excesso de próton. Isso é um absurdo. Mas se o corpo tem excesso de próton, eu concluo que ele perdeu elétrons. Ou seja, os elétrons é que tem a mobilidade, mas tu pode ficar com excesso de um ou com excesso do outro. Porque é relativo, é excesso em relação ao... Exatamente, excesso é só a relação. O problema é tu falar que o próton se deslocou. Porque se o próton se deslocou, reação nuclear e a coisa encrenca, né? A química que estuda um pouco mais detalhadamente. Certo? Bom, galerinha, revisar os processos de eletrização, vale a pena a gente avançar um pouquinho na direção da lei de Coulomb. Eu, quando falei da lei de Coulomb na aula passada, cheguei a comparar com a lei de atração das massas, não foi? Então me diz duas características que são bem distintas nessas leis. Tem a ver com a constante da gravitação universal é muito pequenininha, por isso que nós não percebemos forças atrativas entre pequenas massas. Uma trata de massa e quantidade de carga. Sim, uma trata de massa e outra quantidade de carga. Sim, mas uma das coisas que diferem matematicamente nas duas é que esse valor é minúsculo e esse valor é gigantesco. Isso é gravidade. Tudo bem? E tem outra coisa, a lei de atração das massas é só atrativa, enquanto a lei de Coulomb pode ser atração ou repulsão. Então não custa, né, ter dois argumentozinhos para mostrar uma diferença importante entre elas. Só tem um detalhe. A gente já sabe calcular a força de atração e repulsão entre duas cargas elétricas. Basta conhecer o valor das cargas e a distância entre elas. Mas tem algo mais importante ainda. Imaginem vocês que estejam trabalhando com apenas uma carga. O fato de não ter outra carga presente não quer dizer que já não esteja acontecendo algo em volta daquela carga. Este algo invisível que aparece em volta de uma carga elétrica é chamado de campo elétrico. Porque se fosse um ímã, campo magnético. Para nós podermos entender o que tem em volta daquela carga, nós poderíamos pegar uma outra partícula carregada, chamada carga de teste. Vamos pegar essa partícula, imaginar que ela está fixa lá por trás, e vou pegar uma partícula de teste positivamente carregada, e vou tentar ver o que acontece nelas, jacos iguais. Se eu soltar essa partícula, ela vai para lá, ó, solta a partícula positivamente carregada. Então eu posso fazer linhas em volta da carga positiva que descrevem a trajetória de uma partícula positivamente carregada que foi abandonada ali. Essas linhas são conhecidas como linhas de força ou linhas de campo elétrico. Só saber que essas linhas representam a trajetória de uma partícula, tu já mata a questão. Às vezes é só isso que tu precisa saber. Então, se eu pegar uma partícula negativamente carregada e for usar a carga de teste, que é sempre positiva, os opostos, por isso que as linhas de campo elétrico ou as linhas de força no entorno de uma partícula carregada negativamente são sempre de atração ou convergentes. As linhas de força ou linhas de campo elétrico no entorno de uma partícula positiva são sempre de afastamento ou divergentes. Professor, Pois não. poderia botar uma carga de teste negativa e fazer o contrário? Ele poderia, na questão, te falar o seguinte, ó, o que ocorre com uma carga negativa abandonada na linha de campo? E aí tu falaria, ela vai no sentido oposto à linha. Mas ele não poderia te pedir, desenhe as linhas de campo usando uma carga negativa, porque isso violaria toda a base da brincadeira, né? Então, os cientistas do mundo inteiro conseguirem se comunicar quando batem papo sobre campo elétrico, os cientistas do Turcomenistão passam um e-mail para o cara dos Estados Unidos falando sobre campo elétrico, eles conseguem se comunicar porque o professor do cara do Turcomenistão ensinou a mesma regra, que na hora de desenhar as linhas de campo, nós usamos como referência cargas positivas. Se nós fôssemos mudar esta referência básica, ia ser uma confusão, por isso que isso não vai acontecer. Sempre que tu vê essas linhas, saiba que elas foram criadas para cargas positivas. Se jogarem uma partícula negativa em cima dela, saiba que ela vai no sentido oposto. Mas ótima a tua colocação, gostei de ver. Galerinha, cuidado, isso aqui eles até poderiam te pedir para esboçar uma questão discursiva, né? Esboce as linhas de campo elétrico no entorno de um polo elétrico. Um polo elétrico. Aí, olha lá, é só tu ter um pouco de criatividade. Pensa numa partículazinha positiva sendo solta aqui. Vai ser repelida e atraída. Repelida e atraída. Repele e atrai ao mesmo tempo. Repele e atrai. Repele, atrai. Repele e atrai.
repele e atrai. Repele lá de lá, atrai do lado de cá. Cara, ó, eu fiz um desenho, não pensa que esse desenho é um desenho super preciso. Não, mas esse desenho nos mostra, por exemplo, que se eu for comparar o ponto A com o ponto B, o que vocês podem me dizer? Onde será que o campo elétrico é mais intenso? No B. No B, porque as linhas de campo estão mais próximas. Então a proximidade das linhas de campo é um indicativo da intensidade do campo. Show de bola. Aqui também dá para perceber isso, né? Quanto mais distante da carga, ó, mais afastada das linhas, menos intenso é o campo. Também vale lembrar que se eu soltei a partícula positivamente carregada e ela vai se deslocar em cima da linha de campo, a velocidade dela é tangente à trajetória, né? Isso já é um conhecimento de cinemática, né? Mas que pode ser usado aqui nessa brincadeira também. Talvez as linhas de campo elétrico mais famosas que nós usemos sejam quando a gente pega uma placa positivamente carregada e bota próxima de uma placa comprida, saindo aqui do plano do quadro, ó, negativamente carregada. Nesse caso, nós sabemos que as linhas de campo sairiam das partículas positivas em direção às partículas negativas, e nesse caso as linhas ficariam paralelas e igualmente espaçadas, porque trata-se de um campo elétrico uniforme, significa que ele tem o mesmo valor em qualquer ponto, né? O campo elétrico vai ser o mesmo aqui, aqui, aqui ou aqui. Show de bola! Mas vamos parar de falar de forma qualitativa e vamos começar a tratar o campo elétrico de forma quantitativa. Não que esse estudo das linhas de campo não seja importante, mas está na hora de a gente começar a fazer umas continhas. Pois não. Se ele tirar um próton do núcleo dele, na hora que tu tentando tirar, ele vai bater na eletrosfera. Se tu vai retirar um próton do núcleo. Tentar tirar. Sim. Na verdade, cara, não vai ser a eletrosfera que vai atrapalhar a retirada. O que segura, imagina, próton repele próton, né? O nêutron é que está lá fazendo o papel de cola, né, digamos assim, né? Lá no núcleo tem duas forças atuando. Assim como existe a força elétrica, assim como existe a força magnética. Aliás, a gente, na verdade, no final do curso emendou essas duas forças em forças eletromagnéticas. Nós vimos que as duas estavam ligadas, né? Então, na natureza, a gente considera que existem 4 tipos de forças. Força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Quando os cientistas começaram a estudar o núcleo atômico, eles perceberam que só existisse gravidade e eletromagnetismo, o núcleo do átomo não poderia existir, porque a repulsão elétrica entre os prótons seria tão intensa que faria o próprio núcleo explodir. Se o núcleo está grudado do jeito que está, vamos fazer as contas aqui, putz, tem uma energia do cão segurando elas. Então, essas energias são força nuclear forte e força nuclear fraca. Então, na verdade, o que te dificulta a retirada de um próton do seu núcleo são essas outras forças, que são forças de campo, atuam à distância também, certo? E aí são forças muito mais complexas para a gente estudar, né, em outro nível de curso. Mas pelo menos tu saber, então, que não é a força elétrica, né, ou gravitacional que mantém o núcleo coeso. Que mantém o núcleo de um átomo coeso, força nuclear forte, força nuclear fraca, certo? Show de bola. Galerinha, chegou a hora de a gente começar a botar números aqui na brincadeira. Vamos aqui no nosso laboratório virtual pegar esta carga fixa, Qzão, e eu desejo calcular a influência desta carga neste ponto X. Eu vou ter que fazer um estudo no laboratório para determinar isso. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um dinamômetro. O que é um dinamômetro? Medidor de força. É uma molinha, na verdade, com uma setinha. Quanto mais estica a mola, mais força está se fazendo nela, e ele fala quantos newtons está atuando. Dinamômetro. Vou pegar uma carga de teste. Tu vê, se o dinamômetro está nessa posição, tem que ser uma carga de teste negativa, né? Para poder atrair, né? Senão vai empurrar no dinamômetro. Não, mas não tem problema de dinamômetro que atua por compressão. Tu comprime o dinamômetro e ele mede a força. Então pronto, esse aqui é o dinamômetro de compressão. E aqui eu vou fazer um estudo no laboratório. Eu vou medir a carga de teste que eu estou usando e através do dinamômetro eu meço a força que atua nele. Claro que eu vou usar cargas assassinas aqui para ficar fácil de raciocinar. 2 coulombs, 50 newtons. 4 coulombs, 100 newtons. 6 coulombs, 150 newtons. Ficou óbvio nos estudos
que dobrando a carga de teste, dobrava a força que atuava nela. Isso, na verdade, foi um ótimo indicativo que mostrava que para calcular o campo elétrico gerado pela carga tesão, que eu nem conheço, hein? Eu não conheço nem a carga P, nem a distância ainda. Se eu quiser medir o que esta carga está gerando nesse ponto X, basta eu pegar a força que atuou na partícula de teste e dividir pelo valor da partícula de teste. Por que eu sei que ao fazer essa divisão eu estou medindo algo que esta carga causou? Porque mesmo dobrando a carga de teste, como a força dobrou e eu vou dividir força pela carga, eu estou anulando o efeito da carga de teste ao fazer a divisão. Não interessa qual foi o experimento que eu vou usar para definir o campo elétrico. Se eu dividir a força pela carga de teste, em qualquer um dos experimentos vai dar 25 newtons por coulomb. Quem que está causando 25 newtons a cada coulomb colocado no ponto X? A carga tesão. Eu não sei quem ela é, eu não sei a distância em que ela está, mas fazendo esse experimento eu consigo definir que neste ponto, se eu colocar um coulomb, 25 newtons, 2 coulombs, 50, 3 coulombs, 75, 4 coulombs, pronto. Por isso que é um tesão essa ideia, cara. Essa ideia é o bicho, porque se tu souber o campo elétrico de um lugar, basta multiplicar pela carga, tu já acha a força elétrica. Mas força elétrica não é pela lei de Coulomb? Quando tu não tiver o campo elétrico. Se tu tiver o campo elétrico, esquece a lei de Coulomb, é mais gostoso fazer assim. Tu imagina só de dominar a definição de campo elétrico, o cara arrebenta um monte de questãozinha. Outra, gente, o que tem de diferente isso para isso aqui, ó? Galileu pega e fala, olha galera, velocidade é pegar a distância e dividir pelo tempo. Tem diferença nenhuma. Babaca cheio diz, olha cara, velocidade é uma coisa que não existe no mundo. Um ser humano cria do além. Olha, tu pegar a distância que o bicho andou e dividir pelo tempo. Por que pra ti isso aqui é tão tranquilo e pra ti isso aqui é tão terrível? Porque velocidade tu vê no teu dia a dia, porra. Tu vê no velocímetro da moto, do carro, do ônibus. Tu caminha e vê, putz, estou com velocidade. Então, na verdade, o teu coração aceita essa ideia. Mas olha a matemática disso, cara! É igual! Por que essa tu acerta e essa tu erra? Por medo! Porque o teu coração, quando escuta campo elétrico, ele fica, meu Deus, eu não sei o que é isso. É só por isso, é psicológico. Qualquer conta que tu faça com essa fórmula idiota, tu faz com essa fórmula porque é igual. Matematicamente elas são iguais. Sabe quanto tempo pode demorar para tu acordar na tua cama e falar, putz, eu sei o que é campo elétrico? Comigo demorou 10 anos. Aí hoje eu acordo e falo, porra, eu sei o que é campo elétrico. Está no meu coração, assim como tu sabe o que é velocidade. Eu fiquei anos da minha vida trabalhando em campo elétrico no meu dia a dia. Por isso que no meu coração eu falo em campo elétrico e não me apavoro. Mas pensa, matematicamente é a mesma coisa, né? O que falta pra gente é familiaridade. Falta a gente se familiarizar e se amarelar, fala pro teu cérebro. O cérebro relaxa, calma, a matemática é boba, vamos fazer continha tranquilinha. Campo elétrico, força e carga. Tem um problema grave essa fórmula. Essa fórmula no dia a dia do físico, ela é um pé no saco. Porque se eu quiser calcular um campo elétrico na minha vida com essa fórmula, eu vou ter que sujar minhas mãozinhas. Vou ter que pegar o vou ter que fazer um teste de laboratório, vou ter que ter mãos precisas, vou ter que ter olho bom para enxergar no dinamômetro, vou ter que ter paciência porque eu vou ter que fazer milhares de vezes esse experimento para ser considerado experimento científico, senão é charlatanismo. Então, na verdade, ó, tem que ter uma forma mais prática de calcular campo elétrico. Imagine, por exemplo, que eu conhecesse essa carga, eu conheço ela, e eu conheço a distância. Será que conhecendo a carga e a distância não dá para calcular o campo elétrico sem ter que ir para o laboratório? Dá. Afinal, nós já temos uma fórmula para calcular a força elétrica, é a lei de Coulomb. E se a lei de Coulomb está sendo aplicada entre duas cargas, quer dizer que uma carga é a carga 1, a outra carga é a carga... Então vamos considerar que a carga 2 seja a carga de teste usada. Corta a carga 2 com carga 2 e pronto. Esta é a fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. E vem aquela famosa pergunta, professor, eu nunca sei quando eu uso uma, quando eu uso a outra. Claro, boa. Das duas, uma. Carga
me pergunta isso, ou ele não sabe o que significa cada letrinha, e eu não posso ajudar. Não tem como eu salvar essa alma. O cara não sabe as letrinhas, pelo amor de Deus, tem que estar lá desde o começo do ano, né? Trabalhando com as letrinhas. Ou o cara não é bom em interpretação de texto, porque eu também não posso ajudar. Né? Tudo eu te falei desde o começo do ano, tem que ler, porra, tem que ler, tem que ler. Eu fui um cara que não era bom em matemática, mas a minha interpretação de texto não acompanhou a minha matemática. Então chegou uma hora lá, não lembro em que série, que eu, puta merda, me ferrei. Sei matemática, mas eu leio e não sei o que eu estou fazendo. Pior não foi esse, na verdade até gostei um pouquinho da literatura brasileira mesmo. Eu me apaixonei por leitura, A Moreninha. José de Alencar? Não, Macedo, né? Não sei. Esqueci o nome do cara. A Moreninha. Cara, eu lendo aquele livro, A Moreninha, a minha tarde, assim, ela ficava mágica, puta merda, eu ficava embebido no livro, né? E me encantei. E depois o Machado de Assis, por incrível que pareça, o bicho me pegou, cara. O Machado de Assis, cara, eu li o Alienista uma vez, um livrinho curtinho, e eu quase urinei nas calças de tanto que eu ria. Aí depois eu li Lucila e eu chorei no final de Lucila. Chorei, fiquei emocionado, puta merda, emocionado. Helena, chorei de novo, Helena. Então, na verdade, cara, outra, Dom Casmurro eu não consegui. Eu era muito novinho, eu era imaturo, comecei e não entrei no clima, entendeu? Aí não aguentei. Mas desde que derrasse de uma vez na vida ler o Machado, né, que eu acho que tu vai te encantar. Como é que pode algo de 100 anos atrás, né, ser tão bacana, tão forte? Eu sou o rei do Dom Casmurro. Eu fazia resumo do Lex comigo. A galera que é boa já numa coisa já começa a trabalhar para os outros, né, cara? Na faculdade mesmo, se o cara for bom em resenha, meu querido, ganha dinheiro. Porque toda matéria tem 1000 resenhas. Se tu gosta de fazer resenha, tu faz a tua, faz as dos outros, né, e ganha dinheiro. Vai ser um trabalho de faculdade, tá ligado? O que é? Vai ser um trabalho de faculdade. Ah, nem me fala que me dá dor no pâncreas. Odeio fazer resenha. Ô galera, eu odeio fazer resenha. É que a gente resenha tanto no dia a dia, tipo, falar. Sim, claro, eu faço muito. Concordo. Galerinha, continuando aqui, ó. Esta fórmula que eu acabei de desenvolver com vocês, ela é chamada de fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. O problema é, e se no vestibular ele colocar 2 cargas? Isso, via de regra é o caso do Pitágoras, mas vamos fazer hoje aqui uma situação que não seja Pitágoras, só para variar. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 60 graus. Eu te dou todos os dados, carga 1, carga 2 e a distância D1 e a distância D2. Como é que tu vai determinar o campo elétrico resultante no ponto G? Claro, faz o campo elétrico da carga 1, que é positiva, então é um campo de afastamento, jogando os dados na fórmula. Calcula o campo elétrico gerado pela carga 2, que é um campo de aproximação, por ser uma carga negativa, E2, e usa a regra do paralelogramo para desenhar o vetor resultante. Se fosse 90 graus, tu faria um Pitágoras. Como não é 90 graus, tu vai ter que ir no formulário e pegar a lei dos cossenos. Onde alfa é o ângulo entre os vetores. 120, perigoso, né? Eu nunca sei de cabeça. Vamos testar? Vamos testar. Eu decorei dos meus exercícios que 6 com 10 dá 14. E é óbvio que tem que dar maior, né? Tudo bem? Então vamos substituir. 6 vezes 6? 10 vezes 10? 100 mais, tem que ser mais. Porque 136 não é a raiz de 14, que é 196. Para esse número da maior é mais. Está confuso que é menos, porque da matemática é menos. A lei dos cossenos da matemática é menos, na física é mais. Tá? Isso é uma coisa que a gente discute quando a gente fala da lei dos cossenos da física. A gente primeiro fala da matemática e fala, não é mais. Então, de repente, faltou para o senhor dar essa diquinha para vocês. A lei dos cossenos da física é mais. Simples a explicação para isso. Se eu fosse fechar um triângulo com esses vetores, eu poderia, se quisesse, usar o cosseno de 60, né? Certo? Mas quando eu uso o cosseno de 120, fica negativo menos cosseno de 60, né? Então é para a mudança do ângulo que acontece essa mudança de sinal, certo?
Mas tu vê, cara, como eu dou aula de física e matemática, eu preciso das duas e eu não decorei. Então quando eu fico indeciso com uma colocação dessa do aluno, eu sempre vou substituir uns valores que eu conheço para ver se vai dar o resultado que eu queria. Eu ajusto se não, entendeu? Mas legal, parabéns pela colocação. Então é isso aí, galerinha. É só substituir os valores. E como nesse caso o cosseno é de 120, o cosseno de 120 vai aparecer o menos que vocês queriam ali. Beleza? Fiquem tranquilos. Adorei então a colocação. Muito maior a chance é de ser 90 graus. Mas torça para que seja 60. Porque se for 60, meia dúzia de gato pingado, eu acredito que alguns deles estejam entre vocês e vão acertar. E se for Pitágoras, todo mundo acerta. Beleza? Então Pitágoras qualquer um faz. Lei dos cossenos nem todo mundo faz. Torce para cair dos cossenos. Certo? Aumenta a tua chance, a tua vantagem aumenta. E isso, porque o notável lembra um pouquinho, né? É quase que eu fui no notável com um cosseninho pendurado. Acho que é assim que eu gravei a lei dos cossenos. Foi assim que eu gravei. Ótimo mínimo técnico. Galerinha, eu não vou perder o tempinho colocando os valores, porque eu ainda quero falar de potencial elétrico. Quando chegar em potencial, sobrando um tempinho, eu coloco valores para vocês. Olha só, fiz um esboço de como é que nós resolveríamos o campo elétrico gerado por duas cargas, mas nem tudo na vida é campo elétrico. Nem tudo na vida é campo elétrico. Campo elétrico está relacionado com força, não foi o que acabamos de ver? Só que na vida nem tudo é força. Aliás, se tu for perceber ao longo do teu dia a dia, energia é um conceito muito mais importante do que força. No teu dia a dia, tu nunca usa força para valer no teu dia a dia. Tu nunca precisa saber, será que eu consegui erguer a cadeira? Né? Agora, tu tem que saber quanta energia tua casa consome por mês. Teu pai está toda hora de olho nisso para saber se ele vai conseguir pagar a conta de luz, se vai estar tudo ok. Ele precisa saber quanto que ele gasta de gasolina. Ele não precisa saber a força que o carro faz, ele tem que saber que energia que o carro gasta. Ele precisa saber a energia que a família consome no supermercado, energia do alimento. Ele não quer saber que força, o quanto de supino o filho dele vai fazer na academia, não está nem aí. Ele quer saber quanto de comida o guri vai começar a comer depois que fazer musculação e vai aumentar o gasto no supermercado inevitável. Além da conservação de energia. Eu não sei se o corpo de vocês é assim, o meu é. O meu, eu faço exercício, eu como o mundo. Eu paro de fazer exercício, corta a minha fome. Pois é, isso é perigoso porque na tua idade ninguém fome toda hora, porque estás crescendo, guarda a tua energia, o teu crescimento. E às vezes o cara estimula o estômago do cara a aguentar uma grande porção, buffet livre. O cara tem a sensação de ir comendo mais ele paga menos, né? Ele vai pagar igual. Comendo mais ele destrói o organismo dele, comendo normal ele vive bem, né? A diferença é essa. Mas eu tinha essa sensação, eu ia pro buffet livre, eu queria sair assim, ó. Pra valer a pena. Meu Deus, pra valer a pena, tu vai expandir o teu estômago, talvez uma hérnia de hiato, como eu consegui produzir uma. No futuro, tu vai sentir mais fome com o estômago dilatado, vai ter uma vida pior, vai viver menos, porque a única forma de viver mais é viver menos. Né? Por isso que tem discussão para proibir buffet livre, para parar de estimular as pessoas que não sabem pensar a comer até morrer. Como é que os caras devem sobreviver? O só vai morrer no Vai ser a salvação do Saddam. Imagina quando aquele animal não come. Ele disse que Ele é gigante, cara. O cara é grande, já é grande, né? O cara é largo. Eu tenho um primo, porque ele tem lá 1,98 m, tem 135 quilos. Mas não parece. Ele é um cara normal. Tu olha assim e fica, pô, não tá gordo, João, tu é largo só. Né? O cara é largo, mas não é um cara gordo, não, aquela pançona, entendeu? Não, Thiago. Mas aí, cara, tu vê, esses caras que vão comer um pouco mais, eles vão usar o organismo mais, usar mais o fígado, o rim, o pâncreas, o estômago, morrem antes. Já te falei do lutador de sumô, não te falei? Pô, cara, os caras vivem uma média de 42 anos, porque eles ingerem o equivalente a 40 mil calorias por dia, o equivalente a 20 homens. O cara morre com 40 anos, cara. Morre de falência múltipla dos órgãos, de tanto usar os órgãos. Cuidado, respeita teu corpo, porra. Eu falo isso pro meu filho de 9 anos quando ele está comendo. Quando ele está comendo, eu vejo que ele ficou entristecido. E a minha mãe faz umas comidas foda, entendeu? E aí o cara fica lá, o cara tá triste, tá deprimido já. Mas não. Eu olho pra ele e falo, Caio, respeita teu corpo. Aí ele era, pô, não aguento mais, papai. Que bom que tu não aguenta mais. Para de comer então, porra. Cara, isso, a mãe quer enfiar a boca abaixo no desespero, era esse. Mãe, eu não quero mais. Come, porra. Que isso, cara? Meu Deus, é o contrário. Quer salvar o filhinho? Deixa ele parar de comer na hora que o organismo dele fala, deu.
ter um corpo legal, não faz a sobremesa logo depois do almoço, porra. Na hora que tu comer o almoço, a taxa de glicose do sangue vai lá pra puta que pariu. Quando tu vai comer a sobremesa doce, o teu organismo, caramba, se eu jogar essa glicose na corrente sanguínea, esse cara vai morrer. Eu vou armazenar em gordura. Então toda a tua sobremesa vai para um pneuzinho idiota. Se tu esperar 1h30, aí a glicose no sangue caiu. Quando a glicose no sangue caiu, a tua sobremesa vai direto para a corrente sanguínea. Então tu fica mais pilhado depois da sobremesa 1h30 e fica menos gordo, a energia fica no sangue. Entendeu? Então vale a pena tu aprender um pouquinho de bioquímica e emagrecer comendo igual, porra. Né? Então saber comer menos porções em intervalos de tempos adequados. Claro, eu diria menos 3. O certo seria 3 horas e menos. Quando eu falo que a galera tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer, tem cara que começa a rir da minha cara. Eu não estou dizendo para tu tomar um super café da manhã, 3 horas depois comer 2 empanados no recreio, aí 3 horas depois baixa uma costela no almoço. Não! Mas o legal o que é? É tu comer uma coisinha reforçadinha no café da manhã, 3 horas depois come uma fruta, estou sem fome, empurra uma fruta. Porque aí tu está sempre deixando a tua taxa de glicose adequada no sangue, sempre liberando o máximo de energia, nunca entrando em estado de emergência. Porque 4 horas sem comer, o organismo pensa, depois de milhares de anos de evolução, vamos pensar assim, o cérebro pensa, puta, vai dar merda na comida, vou começar a economizar energia, que esse cara está passando fome. É assim que o nosso organismo reage. Por isso que tu fica com sono, por isso que quando tu vai comer logo após 4, 5 horas, tu vai absorver muito mais energia do que teria se tu tivesse comido 3 horas depois. Claro, façam isso funciona pra caramba. O meu pai, eu lembro como se fosse hoje, ele fazia uma refeição por dia. Ele jantava. E era um cara gordinho. Porra, como é que eu posso ser gordinho se eu como uma vez por dia? Justamente por isso. Porque estás comendo uma vez por dia. Tem cafezinho. Tomava cafezinho e à noite jantava que nem um animal. Certo? Mas aí, como é que fica gordo um cara desse? Justamente por isso o organismo fica em estado de alerta, achando que esse cara está passando fome. Quando ele come, vai tudo para gordura, esperando que ele vai passar fome no dia seguinte de novo, e de fato acontecia. Então o organismo acostuma a acumular gordura porque está sempre em estado de alerta. Beleza? Então vale a pena comer várias vezes menos, como tu falou. E é por isso que os orientais têm um corpo muito mais esbelto do que os ocidentais, porque eles têm o hábito de comer pouco e várias vezes ao dia. A própria maneira de servir o sushi, já viu? É pequenas porçõezinhas, né? E os buffets, assim, o cara vai pro Japão, tem um buffet que demora horas, porque o cara fica comendo devagarzinho, aos poucos, aqueles... E a técnica é essa, se tu quiser dar prejuízo no buffet, tem que comer rápido. Porque quanto mais rápido tu comer, mais demora a sensação de saciedade e a voltar pro cérebro para falar, para de comer. Então se tu começa a comer devagarzinho, uma hora tu, putz, não aguento mais. E tu nem comeu muito. Agora, se tu chega lá e detona, na hora que tu bate a depressão, tu já comeu um monte. Aí outra dica, então, comer devagar. Comer devagar faz a tua saciedade chegar mais rápido, tu automaticamente come menos sem sofrimento. Porque eu sempre fui o rei de comer rápido. Eu sou magro e ruim, porque eu errava na alimentação. Eu errava. Chega de culinária, vamos pra física.